Olá, meus doces seguidores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trouxe vocês para um lugar que eu sou apaixonada. Eu adoro estar aqui, desde a primeira vez que eu vim aqui eu fiquei encantada, que é o estúdio da Paula Magaldi. A Paula é paisagista e como muitos de vocês acompanharam as obras lá de casa, eu trouxe vocês aqui para a gente conversar com a Paula. Vamos lá? Gente, essa é a Paula Magaldi. Paula, obrigada de receber mais uma vez aqui. Que prazer. É sempre uma alegria estar aqui no seu estúdio, um espaço lindo. Já estava mostrando um pouquinho para o pessoal. Ai, que gostoso. E eu falei que você é paisagista, fez um projeto lindo na nossa casa. Sério, acho que a casa ela ganhou vida. Né? Ai, você gostou do projeto? Eu amei, lindo, eu amei. A gente ficou, acho que, melhor que o nosso sonho, assim. Porque é importante até falar... Quando a gente foi comprar o apartamento, eu olhei aquele espaço externo e eu sempre falei pro Fernando, meu marido, sempre falei, Fernando, eu sonho com uma parede verde aqui. E assim foi, né? A gente não sabia se ia comprar o apartamento, acabou vendo outros imóveis e aí o destino nos levou para lá, a gente está lá. E no início eu ainda não conhecia a Paula e eu acabei conversando com outros profissionais e, gente, foi assim um banho de água fria. Porque várias pessoas falaram assim, não dá para fazer uma parede verde aqui. Tentei até parede artificial, não dava, né? Assim, não dá. Pinta de verde que é melhor. Aí chegou a Paula na nossa vida e mudou o apartamento e tornou o nosso sonho possível, né, Paula? É verdade, ficou belíssimo, né? Ficou lindo. Então, realmente o espaço mudou e, assim, é muito gratificante a gente transformar os espaços. Então, eu vi o espaço, assim, realmente bastante árido, sem nada, sem vida, né, depois da reforma. E a gente realmente transformou e ficou belíssimo. E aí chegamos no sonho, né, que você tanto queria, que eram as paredes verdes. E assim que você me perguntou, Paula, dá para fazer jardim verde? Eu falei, claro que dá. Eu falei... Com a maior tranquilidade, né? Eu falei, mas assim, com planta de verdade, planta mesmo, assim, um jardim vertical mesmo? Paula falou, não, claro que dá. Sim. Com irrigação? Com irrigação. Eu falei, então tá. É porque ela tem um pórtico central, então teria que fazer um contorno. Então esse contorno talvez as pessoas se assustaram, né? Se assustaram, enfim, e talvez negaram o trabalho. Mas nada é impossível, tudo é possível. É isso que ela sempre me falou, nada é impossível, né? É possível e eu acho que é isso que fala muito sobre o seu trabalho, né? Sim. Eu sempre brinco assim que eu realizo sonhos através de bolos. E eu posso falar agora, conhecendo ainda mais seu trabalho, conhecendo melhor você. Gente, a Paula, ela tem um coração tão grandioso e hoje eu posso afirmar que ela realiza sonhos através do trabalho dela também, do paisagismo. É verdade, é muito gratificante. Eu me sinto privilegiada de ter escolhido essa profissão. Eu lembro na época de faculdade que meus professores falavam, nossa, mas paisagista, você quer ser paisagista, né? Você devia ser uma pesquisadora, não sei o quê. Eu falei, não, é que você não sabe a paisagista que eu vou ser, que eu serei, né? Então, porque a gente sempre tinha esse negócio de transformar os espaços, né? Transformar a vida das pessoas num lugar melhor, né? E não importa o tamanho que seja, pode ser um pequeno espaço, um médio espaço, um grande espaço. Então, assim, a gente quer realmente transformar. Então, isso que nos move e que faz a vida da gente ficar tão gratificante, né? E você me falou uma coisa assim que me chamou a atenção, né? Paisagista. Eu acho que muitas pessoas têm dúvida. Como que funciona a profissão? Como é a profissão de paisagista? Como é o seu dia a dia? Exatamente. Quais são os desafios? Então, na verdade, assim, primeiro a gente faz uma visita no espaço, quando nos é solicitado. No caso, a nossa empresa ela é voltada 100% para o mercado corporativo. Hoje, a gente já tem quase 30 anos de profissão e a gente trabalha exclusivamente hoje com o mercado corporativo. Então, a gente faz a visita no local, olha toda a necessidade do espaço, faz um projeto para atender toda a necessidade, escuta o feedback do cliente, no caso, e aí fazemos o projeto. Apresentamos o projeto, esse projeto aprovado, e aí a gente faz a execução. Então, tudo isso é feito um estudo de todo o espaço, verificando incidência de luz, a necessidade dos colaboradores, né, a movimentação, como que eles circulam no espaço.
Tudo isso tem que ser considerado, né? Então, por onde vão ficar as mesas de trabalho, né? Onde é a sala de diretoria, onde é a sala do operacional, onde tem momentos de mais estresse, é onde a gente coloca mais espécies, então você estuda mais o local. verde, sim. O local tem que ser totalmente estudado por Você nós. vê o local como um todo, a necessidade do cliente, então o que o cliente pretende com o paisagismo, se ele quer trazer uma área um pouco mais leve. De descompressão, na verdade, que a gente chama, porque isso é a interação do colaborador com o paisagismo, né? Com o jardim, né, na verdade, porque as pessoas têm que entender como que funciona, porque as plantas, elas transmutam energia ruim em boa. Então, essa interação, ela faz com que a produtividade dos colaboradores seja infinitamente maior. Renova o ambiente. Isso é comprovado e renova o ambiente. É comprovado, eu não sabia disso. Eu acredito nisso. Eu acho que as plantas, sim, elas trazem uma energia gostosa, elas iluminam o ambiente mesmo, né? Sim. Mas eu não sabia que era comprovado, essa troca comprovado, energética. é comprovado. O que é importante? Por exemplo, vamos supor, a pessoa mora num apartamento não tão grande, aonde que ela pode colocar um vaso, onde que ela pode ter esse ponto de verde? Tem algum local específico? Eu acho assim que é muito importante avaliar a incidência de luz, quais são as espécies que se adaptam a ambientes internos, tem muitas espécies que se adaptam bem. Ter o cuidado, né, de cuidar, fazer irrigação adequada, nem muito, nem pouco, dependendo da espécie. Eu tô tendo que aprender, viu? Eu tô tendo que aprender. Fazendo a limpeza, eventualmente, uma vez por mês, com um perfeczinho bem de leve, coisinhas básicas, né, irrigando minimamente, né, fazendo a pulverização com uma aguinha, quando a janela estiver aberta para não acumular fungos, ou um tipo de cochonilha, pulgão, que são as mais comuns que acontecem quando você irriga dentro de casa, tudo fechado. Então, você tem que tomar alguns cuidados. Então, irrigou a espécie, deixa as janelas abertas, geralmente de manhã, deixa ventilar para essa água evaporar, para tudo ficar bonito e ela poder ficar saudável, não acumular nenhum tipo de pragas ou qualquer tipo de doença comum. A mais comum dentro de casa é a cochonilha. Mas se você tomar, é um bichinho branquinho, um insetozinho que dá comumente quando tem um pouco de umidade. Então a gente toma esses cuidados, fazer irrigação. Orquídeas, eu acho que é uma coisa que você tem sempre que tem em casa. Né? É tão prático. Você compra uma orquídea linda e se eu tenho uma dicasinha que eu adoro, que é do gelinho. Então você coloca um gelinho a cada 2 dias na orquídea e ela fica belíssima. Mas coloca onde o gelinho? Na base dela. Você tem a orquídea, você coloca 1 ou 2 gelinhos na base dela. Então ele vai soltando devagarzinho, gente, olha que dica mantém boa. a umidade. Gelinho puro, precisa proteger, não queima a planta. Mesmo. Geralmente eu faço de água mineral e coloco o gelinho ali. Boa. Então vai super bem. A orquídea dura na minha casa 4, 5 meses. Eu adoro conversar com você. Todas as vezes assim que eu converso com a Paula, eu aprendo alguma coisa. Eu saio renovada, olha como ela, sabe, é tão bonito ver, escutar a Paula falar, assim, que ela fala com tanta paixão e de fato, assim, você tem um grande amor pela sua profissão, pelo que você faz e você passa isso. Então, o jardim, nosso jardim em casa, eu volto a falar, trouxe uma paz tão grande e eu tenho certeza que a Paula escolheu assim cada planta, o local de cada uma, então a gente consegue sentir esse amor também. É muito bacana. Obrigada, Paula. Obrigada a você, eu que agradeço. De verdade, foi um prazer enorme. Você é uma querida. Eu sou super fã da Beca, super hiper. Somos fãs uma da outra. Viu só, gente? Tenham plantas em casa porque renova o ambiente, deixa tudo mais leve, mais bonito, mais gostoso. Você fez um trabalho maravilhoso em casa, Paula. Que bom que você gostou. E quando você entregou o projeto, gente, vocês não vão acreditar, mas é tudo feito à mão. O desenho feito à mão. Eu fiquei assim impactada, falei, gente, que lindo! Conta um pouquinho, como que é o processo criativo? Na verdade, assim, depois que a gente faz o conceito, né, eu conceituo todo o projeto, aí depois os arquitetos passam a limpo todo o projeto conceitual meu, isso eu não abro mão, eu não delego isso para ninguém, aí depois eles passam a limpo, fazem a perspectiva à mão. Eu dou as alturas que tem que ser para ficar bem original, da forma o mais real possível, mesmo sendo desenho artístico. E agora a gente implantou com muita resistência, a gente implantou no escritório o SketchUp
e a renderização. Então, Por que com muita resistência? Eu quero entender. Porque eu acho que a coisa do desenho artístico é uma marca registrada minha. Então, desde que a gente fundou a empresa até hoje, nós sempre fizemos planta baixa e perspectivas manuais só. Tudo manual. Agora acrescentamos, além disso, a renderização, que é o projeto animado. Então você consegue ver como o jardim vai ficar na íntegra, como se fosse uma foto, como se fosse um vídeo. Então, com isso, o cliente consegue entender como vai ficar o projeto pronto, não só no desenho. Então, você tem as três opções, das três formas de identificar como vai ficar. Legal. E faz toda a diferença, faz toda a diferença, é fantástico. Porque você já começa a ver como vai ficar o espaço, o ambiente, e é tão incrível. Eu vou até contar um segredo, Paulo. Eu guardei o projeto, não vou me desfazer, porque eu achei tão bonito, achei tão assim, um carinho tão grande de fazer à mão, achei tão bonito e tá lá. Eu vou deixar guardado. A gente tem muitos clientes que até fazem quadro, você coloca nos escritórios. Então, não tenho coragem de desfazer, muito bonitos não. Mesmo. Então tem tudo isso. Aí depois do projeto, dessa parte toda ajustada, né, com os espaços, tudo direitinho, aí vem a parte de execução. Aí entra a equipe operacional para executar o projeto. Aí tem toda uma minúcia de execução para a equipe operacional, executa o projeto que e é o entrega. Que vai, né? Eu só vou fazer um adendo aqui, porque a equipe, quando a gente mora em apartamento, e vocês fizeram um trabalho grandioso lá. Gente, o pessoal organizado de uma maneira... Eu nunca imaginei, porque é terra, é planta. Realmente eles deixam um apartamento um brinco. Não, nós somos muito rígidos. Paulo, eu vim até aqui no seu espaço, eu adoro vir aqui. Todas as vezes que a gente vem aqui, a gente é super mimado, tem cafezinho, tem bolachinha, é uma delícia vir aqui. Vocês são maravilhosas. Ai, obrigada. Mas eu quero te fazer um convite pra gente ir lá no meu apartamento. Que maravilha! Para o pessoal conhecer e aí sim você explicar as plantas, tudo que você fez lá. O conceito, vai ser um prazer, maravilhoso. Vamos? E você sabe que eu adorei o que você falou? Que vocês viajaram recentemente, você sentiu saudade do jardim? É verdade. Antes da gente gravar, eu tava conversando com a Paula e eu falei pra ela, nossa, a gente acabou de voltar de férias. E é engraçado, né? A gente ficou quase um mês fora de casa. Sim. E a gente normalmente tem saudade de casa, mas dessa vez o que eu tive mais saudade foi do jardim. Eu adorei isso! Eu falei, nosso jardim, eu adorei. Foi a melhor coisa que eu escutei nos últimos meses. Então vamos lá? Vamos. Ver esse jardim que mexe tanto com o meu coração. Ai, vai ser um prazer, Vamos sim. Gente, sejam bem-vindos a um dos espaços mais amados aqui de casa, o nosso jardim, obra da Paula, que fez um trabalho magnífico aqui. E agora, conhecendo o nosso jardim, acho que vocês vão conseguir sentir essa emoção que a gente sente quando está aqui. E olha, gente, desde o momento inicial, quando a Paula veio aqui para ver o espaço, para a gente conversar sobre as nossas expectativas, o que daria para fazer, já deu para sentir que ela coloca muito amor no que ela faz. E o resultado tá aqui, né? E o mais bacana, que eu acho que é até legal, né? Ter essa oportunidade para você falar para quem tá assistindo o significado, porque tudo aqui tem um porquê, tem um motivo, né, Paula? Sim. A concepção, a escolha das plantas, o local, as cores, tudo tem algo especial. E é bem isso. E a gente, assim, tinha uma preocupação tua, até porque você tinha tido outros contatos, né, com outros profissionais que falaram que era inviável, né, o Jardim Vertical. Verdade. Então, quando eu visitei a obra, eu falei, gente, super dá pra gente ter o Jardim Vertical aqui no entorno esse pórtico de madeira que você tem. Então, viabilizamos aqui o Jardim Vertical, que tá aqui belíssimo, super se adaptou, independente do pergolado maravilhoso que você fez de vidro com cobre. Então, acho que o resultado final ficou super satisfatório. Eu tô muito feliz. É um sonho, porque desde o momento inicial, eu já contei isso, né? Até nesse vídeo, quando a gente chegou aqui no apartamento, antes de comprar mesmo, quando eu vi esse espaço, sabe quando você sonha com um jardim? Você imaginou, A primeira coisa, assim, quando eu bati o olho nessa parede, eu falei, nossa, que sonho um jardim aqui, uma parede toda verde. Eu gosto muito de natureza e é difícil na cidade a gente ter esse contato com as plantas e passa uma coisa tão gostosa, né? A planta passa uma energia tão boa. Sem dúvida. E eu sempre senti falta disso. E aí, deu certo, compramos, nos mudamos. E a gente tentou fazer, né, ainda não conhecia a Paula, a gente foi atrás, tentou fazer esse jardim vertical e não deu certo. A primeira resposta foi assim, é impossível.
Sabe quando quebra um sonho? Eu falei, não acredito, como assim? Sabe quando você enxerga um jardim, mas a mensagem que passaram assim, ó, não daria certo. Até chegar a Paula e realizar o nosso sonho. Ai, obrigada. Então, mas assim, super é possível, né? Porque vocês têm um lugar privilegiadíssimo, um terraço desse gigante, né? Com essas áreas todas, super viabiliza uma parede. Eu acho que um complementa o outro. Então, os canteiros horizontais com a parede vertical, eles são complementares. Então, o resultado final de ambos unidos, eu acho que dá esse efeito maravilhoso e esse aconchego todo, né? Integrando a área interna com a externa. Então, acho que é isso que essa combinação que dá esse resultado tão agradável. Com certeza. Né? Um lugar de paz. E não poderia faltar a jabuticabeira, né? Conta, vamos lá. Vamos ver os detalhes agora do jardim, porque eu falei pra vocês, né? Cada planta tem um significado especial, uma escolha, por que ela está aqui. E a jabuticabeira é uma delas. É uma delas. A jabuticabeira, na representatividade botânica, ela representa proteção. Então, a gente sempre procura, mesmo que o canteiro seja pequeno, a gente sempre procura colocar uma jabuticabeira. E aqui eu tomei o cuidado de colocá-la bem no extremo do canteiro, para não pegar, né, o pé direito. Tem toda essa parte então aqui. Ela consegue se desenvolver. E ao fundo, como a gente tem uma área mais sombreada, eu trabalhei com as monsteras e com a Leia Huber, que eu amo. Pera, uma pausa, porque assim... o elenco botânico... Aí gente, eu amo plantas, mas assim, saber o nome de cada uma eu já não sei. E a Paula, ela parece uma enciclopédia das plantas, né, Paula? Porque ela sabe o nome de todas, é incrível. Então essa daqui é a jabuticabeira, né? Essa árvore que a gente conseguiu pegar numa altura máxima para não pegar o pé direito. Sim. E deixei ela bem no extremo para ela poder se desenvolver. E ao fundo eu trabalhei com as monsteras, que eu amo. Essas. Eu sou apaixonada pela monstera. É costela de Adão que chama? É, costela de Adão é o nome popular. É a monstera. Então, a costela de Adão é, na verdade... Monstera. Monstera. Isso. E eu amo a Leia Rubra, que nós colocamos nesse fundo. Gente, eu amo essa planta. Essa sério. daqui. Sabe por quê? Ela é apaixonante. Ela é linda, a cor dela é totalmente diferente. Eu nunca tinha visto essa planta. E ela dá uma florzinha, que é coisa mais fofa. Ela dá uma florzinha, sabe que assim, o que eu fico encantada, parece que ela é lustrada, ela tem um brilho, essa folha, um brilho natural. E ela é bicolor, você vê que de um lado ela é um verde meio arroxeado e do outro lado ela é roxa mesmo, né? É incrível. Então eu sou apaixonada pela Leia. Então a gente tomou cuidado de colocar o fundo de Leia, um pouquinho de monstera fazendo esse contorno da jabuticabeira e a forraçãozinha de tradescante. Então ela deu esse colorido bacana, que você gosta, né? Que você falou, Paulo, eu queria uma coisa bem coloridinha. Então a gente usou a meia sombra com um pouquinho de sol e misturou tudo isso e ficou esse resultado num canteiro pequeno, né? Nós temos um pouco mais de 1 metro, 1,20 m por 1,5 m. Então, num pequeno canteiro, a gente conseguiu colocar tudo isso. Leia, monstera, jabuticabeira, né? Então, e a forração, que deu esse efeito gostoso, né? Muito gostoso. E o bacana de ter um jardim assim, é que ele vai se transformando. Então, essas plantas, depois você me fala o nome. Essa planta aqui embaixo, gente, ela dá uma flor... Exora Mindy. Exora. Então, essa aqui, ela dá uma flor tão bonita e é meio sazonal, né? Não é sempre que dá. A jabuticabeira, ela dá muitos frutos. Ela fica bem carregada. Acho que ela gostou mesmo desse espaço. Gostou. Só que nem eu, nem o Fernando, acho que nunca... Talvez a primeira vez a gente conseguiu comer uma jabuticaba até hoje. Porque os pássaros amam essa jabuticabeira, então eles atacam, que eu acho muito legal, né? É muito bacana, porque na verdade todos os nossos projetos a gente procura fazer um mix de espécies, o elenco botânico que atraia pássaros. Porque a gente gosta de sempre que os proprietários tenham essa vivência com a visita dos pássaros. Continuando o nosso tour, temos aqui. Aí aqui, como você me falou da Exora, né? Ao fundo nós colocamos a Pliomele variegata, para dar esse fundo e essa altura, para ficar bem suave esse muro. Mesmo se tratando de um canteiro de só 40 centímetros, você vê que ele deu um volume bem bacana, né? Então, foi contornando e dando esse volume gostoso. E a Pliomela, ela tem essa flexibilidade, porque ela tem esses contornos e a folha dela já é ornamental. Então, você não precisa muita coisa. Num pequeno canteiro como esse de 40 centímetros, ela já faz uma cena bacana. Não, é lindo. E eu gosto da diferença das cores, da combinação das cores. Da mistura. Como você falou, eu quero bastante flor. Exato. Então, a gente tentou fazer o colorido da Pliomele, que é verde com amarelo, e a floração toda da Exora Mindy na frente, né? Então fazendo um dueto aí. Fica bem de harmônico. Espécies.
E aqui, ao fundo, é o que nós falamos, né, do jardim vertical contornando o pórtico. É nosso sonho. Isso, ficou lindo. Ele contornou todo o pórtico com as forraçõezinhas, né? E há mais um pouquinho de exória aqui, também fazendo uma graça para você ter um pouquinho mais de flor. E no jardim vertical, eu trabalhei com muitas espécies. O aspargos alfinete em cima, para receber a primeira insolação. Que é qual? É lá a parte de cima. Essa bem nós temos mais em miudinha. vários, nós temos em vários pontos, né? Que é esse daqui. Esse aqui, Isso, tá. não sei se eu vou alcançar. Isso. Mas eu coloquei a grande maioria e a maior, o acúmulo de aspargos alfinete na parte de cima, para proteger as espécies de meia sombra. Que daí a gente já vem com as peperônias, com as eras, né? Com as cristatas, com a tradescantia. Essa aqui tem um nome bem interessante. Como que é o nome dele? Lambari roxo. Lambari roxo. Isso. Bom, gente, não terminou. Ainda tem mais uma parte aqui do jardim. Tem uma planta também que eu amo, que você colocou aqui, Paula. Eu gostaria que você explicasse o nome. A Eresine. Eu quis deixar ela um pouquinho mais altinha, porque as pessoas vão trabalhar aqui, vão curtir, né? Vão receber os convidados. O espaço da Beca é maravilhoso. Então eu quis colocar um vermelho bacana da Eresine, que é uma espécie muito bacana, que é um coadjuvante do jardim vertical que contorna o pórtico. Então acho que ela harmonizou muito bem, né, Beca? Total, e ela adorou esse espaço, porque quando ela chegou aqui, ela era pequenininha, né? Sim. Nossa, gente, ela desenvolveu de uma forma. Olha isso aqui. Já tá no tamanho máximo dela. Então é o primeiro espaço que a gente tá conseguindo mostrar, agora finalizado. Então com as plantas, com o jardim, e logo vou mostrar outras partes da casa também, então acompanhem. E quem quiser saber mais sobre o trabalho da Paula, pode seguir ela nas redes sociais, a gente vai deixar o arroba aqui, mas também se quiser deixar nos comentários algumas perguntas, pode deixar para Paula responder. Um beijo para vocês. Beijo, Beca, obrigada. Você é maravilhosa. E até o próximo vídeo, né?